aula de física de resistência equivalente. Então, se eu tiver um circuito complicado, eu posso simplificar ele. Se eu tiver aqui não tenho tanta criatividade, mas se eu tivesse algo assim, ó, eu posso tratar isso como um circuito somente com uma resistência. Aqui então eu tinha um R1, R2, R3 e R4. No lugar de eu tratar cada resistor aqui, eu posso simplesmente usar um REQ, a resistência equivalente. Então, um único resistor representando todos esses resistores. Tem basicamente dois casos. Então, caso 1, a resistência em série. Um exemplo simplesinho, então, se eu tivesse aqui um R1 e um R2. Isso aqui é um caso de resistência em série. Então, o problema seria, pediria para encontrar esse REQ aqui. O REQ, como é um caso de resistência em série, a gente vai dizer que é R1 mais R2. Se eu tivesse 3 resistores, então, R1, R2 e R3, para encontrar a resistência equivalente, analogamente seria REQ igual a R1 mais R2 mais R3. Então, para 2, somos 2, para 3 eu vou somar os 3. Se tivesse N resistores, seria a soma desses N resistores. Então, assim a gente monta uma regra geral. Para resistência tipo série, a resistência equivalente vai ser a soma das resistências. R1, R2, R3, por aí vai. Por exemplo, se eu tivesse um circuito com a resistência 1 igual a 2 ohms, com a resistência 2 igual a 3 ohms, quisesse encontrar aqui a resistência equivalente, quanto valeria? Então, R equivalente é igual a soma das resistências, R1 mais R2. R1 vale 2 e R2 vale 3 ohms. Então, a resistência equivalente é igual a 5 ohms. Próximo caso. Caso 2. Resistores em paralelo. Então, se tivesse essa estrutura aqui, R1, R2, para encontrar a resistência equivalente, um único resistor representando esses dois, como seria? Então, vai ser 1 sobre R aqui igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aqui é importante notar que eu não posso inverter esses dois. Eleva menos 1 dos dois lados e eu fico com REQ igual a R1 mais R2. Não, isso aqui seria igual à resistência em série. Não é. Vamos ver um exemplo. Se eu tivesse aqui a resistência 1 igual a 2 ohms e uma resistência 2 ohms, para facilitar os cálculos. Então, eu queria encontrar aqui a resistência equivalente. Pela formulazinha, a gente, 1 sobre R equivalente é igual a 1 meio mais 1 meio, né? 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2. Meio mais meio dá 1. Né? Então, eu estou dizendo que 1 sobre R equivalente é igual a 1. Ou ainda, né, que a resistência equivalente é igual a 1 ohm. Aqui eu multipliquei isso por esse, aqui embaixo tem 1, é equivalente igual a 1 ohm.
Por outro lado, se eu tivesse simplesmente invertido aqui, ó, então, lado, isso aqui a gente não pode fazer. Se eu fizesse R equivalente igual a 2 sobre 1 mais 2 sobre 1, daria 4. Né? R equivalente seria igual a 4 ohm. Não é, está errado. Não faça isso. Não faça isso. Tá? Então, vamos com calma. Vai ter que fazer a soma e depois é que inverte. Tá? E que deu diferente. 1 ohm para 4 ohm é diferente. Tá? Tem uns truques para agilizar o cálculo, que é quando os resistores forem iguais, tiver a mesma resistência. Então, alguns truques só para agilizar os cálculos. Então, se eu tiver aqui resistências, primeiro em série. Se eu tiver em série, um R1, R2, R3, resistência equivalente, vamos tratar todos eles iguais, né? Então, fica R mais R mais R é igual a 3R. Né? Resistência equivalente igual a 3R. Se eu tivesse 4, seria R mais R mais R mais R. Teria 4R. Então, se eu tiver N resistores, 1, 2, R1, R2 até um Rn. Então, a resistência equivalente seria NR. Ah, então não precisa ficar calculando. Já faz direto. NR. Em paralelo. Vamos pensar um pouquinho. Se eu tinha 2 aqui, no caso do exemplo anterior, eu tenho um R1 igual a R, um R2 igual a R. Só para dizer que eles são iguais. Então a resistência equivalente aqui, 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R mais 1 sobre R. Isso aqui dá 2, não, o N é 2, 2 sobre R. Ou R equivalente igual a R sobre 2. Se eu tivesse 3, vou fazer mais um aqui para ficar óbvia a resposta. É tudo igual a R, 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 R. Então, 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R, que é igual a 3 sobre R. Então, eu teria aqui resistência equivalente seria igual a R sobre 3. Agora já ficou óbvio que se eu tiver, então, N resistores, aqui, ó. Então, se eu tiver N resistores aqui, então aqui um R1 igual a R, um R2 igual a R, até um Rn também igual a R, todos eles têm resistência R. Se eu quiser encontrar a resistência equivalente, 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R. Aqui eu tenho N fatores, né? Então, vai dar N sobre R. Daí, o R equivalente vai ser igual a, invertendo aqui, vai ter que inverter aqui também. Então, R sobre N. Tá? Beleza. Vou fazer um resuminho da aula. Então, a gente viu que se a resistência é em série, a gente soma essas resistências. Então, R vai ser somatório das resistências. Né? Se for em paralelo, a resistência, não a resistência, mas 1 sobre a resistência equivalente, faltou equivalente aqui, sobre a resistência equivalente, vai ser o somatório do inverso de cada resistência. Né? Então, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, assim vai. E a gente viu também os truques que valem para quando os resistores são repetidos. Né? Que é o que? Se, para colocar aqui, ó, para resistores repetidos, né? Com mesma resistência.
Como é que funciona então? Se for em série, R equivalente vai ser igual a NR. Se for em paralelo, R equivalente vai ser igual a R dividido por N.